Glória a Deus. O mundo está clamando. Jesus disse que se aqueles que eram deles se calassem, as pedras clamariam. Hoje, como vamos falar de ideologia de gênero, você deve ter percebido quantos padres e bispos católicos que creem em Jesus, as diferenças ficam para lá, mas creem também na família, como eles têm se levantado corajosamente, como até ateus têm se levantado contra essa ideologia, como a sociedade tem se levantado. Então nós precisamos falar de algo muito sério. Eu quero começar trazendo algumas coisas que são bem interessantes para que a gente possa desenvolver esse tema hoje. Viralizou aí na internet o que ocorreu num prédio fora do Brasil. É um prédio de 3, 4 andares, meio amarelado, e a pessoa estava filmando e havia assim em todos os prédios uma varanda grande, e assim no canto, exatamente como essa coluna aqui, uma coluna assim, e estava lá no primeiro ou segundo andar, essa coluna aqui, essa coluna no segundo, no terceiro, uma coluna assim, desse jeito. E um pedreiro, sei lá por que razão, talvez amando do dono, resolveu tirar essa coluna, e ele foi, pá! E quando ele derrubou a coluna, a parede dali caiu, o prédio deu uma caída e o prédio todo desmoronou por causa de uma coluna. Está na internet. Se você quiser, bota lá, prédio desmorona porque o pedreiro tirou uma coluna. Sabe o que eu aprendo com isso? Essas coisas eu fico olhando. Querido, se nós tirarmos a coluna que é Jesus Cristo, desmorona tudo na nossa vida. Se nós tirarmos a coluna que é a palavra de Deus, desmorona tudo na nossa vida. Se nós tirarmos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro, tudo desmorona na nossa vida. Se nós tirarmos a nossa dependência de Deus e colocar a nossa dependência em homens, negócio, dinheiro, fama, posição, tudo desmorona. Às vezes rapidamente, às vezes paulatinamente, às vezes Deus é tão maravilhoso que Ele permite que haja um desmoronamento paulatino, vagaroso, para que alguém acorde, mas às vezes é muito severo esse desmoronamento, e a gente aprende isso. E estão falando muito hoje, todo dia bate-se nisso. A imprensa é uma imprensa mentirosa. Um dia desse, a Globo News fez uma matéria que na Polônia 60 mil pessoas marcharam contra os judeus. O Guga Chakra fez essa reportagem, e exatamente ao contrário, eles estavam marchando contra o comunismo. Eles disseram aqui o islamismo não entra, e aí veio uma pessoa que mora lá, público, dizendo mentira, isso que ele está dizendo é mentira, ele inverteu. A imprensa é mentirosa. Crente de verdade não tem que votar nos partidos que lutam contra você, contra a família e contra a igreja. Há partidos aí que são sempre a favor do que é errado. Agora mesmo entraram numa fazenda aí e derrubaram tudo, o MST, tudo, deram um prejuízo de 63 mil reais. Esses partidos todos ficaram a favor, ou pelo menos não se posicionaram, enquanto o Brasil inteiro ficou espantado com tamanha crueldade, numa terra que não produzia nada, que não fazia nada, e os japoneses chegaram ali e fizeram 100 pessoas estão desempregadas. Partidos que lutam contra a família e que pregam o que nós vamos falar aqui, a ideologia de gênero. Há uma diferença entre mentalidade e ideologia. A mentalidade é aquilo que a pessoa é. Por exemplo, você passa numa rua aí, tem um monte de árvore que a prefeitura plantou, o cara chega lá e pega, vai passando e quebra um galho e vai embora. É a mentalidade dele, ele quebra aquilo. Ele não está nem aí que aquela árvore ali é uma coisa boa para a cidade, que aquela árvore ali vai crescer, que aquela árvore custou dinheiro, ou que a prefeitura plantou.
ou que alguém plantou e que vai embelezar. Mas a mentalidade dele é essa, ele quebra. Você senta num banco de praça, de madeira e até de argamassa, a vida inteira sua, e o banco fica lá. Mas senta uma pessoa e quebra o banco de madeira, quebra o banco de argamassa, é a mentalidade dele. Por exemplo, você está descendo e vamos imaginar, está descendo a sua rua, está passando pela sua rua e o lixeiro acabou de passar. E você sabe como é lixeiro, ele vai pegando a rua, fica mais sujo do que quando ele estava lá, antes dele chegar. E aí eles vão pegando as coisas de lixo e bota o lixo lá e bota as caçambas ali, e eles deixam no meio da rua. Aí a pessoa que vem logo depois passa, vê a caçamba ali e passa pelo lado. A mentalidade dele, podia pegar a caçamba, já que o lixeiro esqueceu, bota para o lado, porque a próxima pessoa que vier um carro, o cara vai ter que parar, sair do carro. Mas a mentalidade dele é essa: não foi eu que botei aqui, deixa para lá. Não é assim que acontece? Ou então, por exemplo, eu vi um dia desse, de uma ficha no chão. Aí eu olhei e falei, daquele moço ali, ele foi lá, fez o negócio, voltou, pisou em cima da ficha. Eu falei, mas não é minha não, está ali. Aí eu fico pensando na mentalidade. Você chega ao mercado, aquela cestinha, a pessoa faz a compra, pega a cestinha e joga assim, ela cai com aquela aba para dentro. Vem outra pessoa, joga outra em cima com a aba. Daqui a um pouquinho, 5 ou 6 cestinhas estão desse tamanho. Bastava ele acertar a cestinha e botar e ficaria desse tamaninho. Mas a mentalidade é essa. Aí eu fico pensando como é a casa de uma pessoa assim. Isso é mentalidade, entendeu? Você passa pela rua e você encontra uma pedra ali. Você sabe que se um carro passar em cima daquela pedra, pode espirrar e matar uma pessoa. E você sabe de quem é a culpa? Do carro. A lei diz isso, que o que o carro fizer, ou qualquer coisa que proceda dele, ou que caia dele, ou que ele espirra, está na lei. E o cara passa, em vez de dar um toquezinho na pedra para evitar, ele deixa para lá, porque não é problema dele, isso é mentalidade. Ou então aquela árvore que começa a dar fruto, e a pessoa, antes de amadurecer, ela vai lá e arranca. Eu vou arrancar, porque vai amadurecer, o outro vai pegar. É mentalidade, você está entendendo? É espírito de porco. Agora a ideologia não. A ideologia é aquilo que seria ou é ideal segundo o seu conceito. Ideologia é um conjunto de regras, de pensamento, de doutrinas e de visões do mundo. Isso é uma ideologia. Falando assim, são várias as definições. Pode ser um instrumento de dominação que age por meio de convencimento. Então a mentalidade é o que a pessoa é, e a ideologia é aquilo que a pessoa quer que os outros sejam. Ele quer implantar aquilo. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz disso. Porque a ideologia de Gênesis diz uma coisa muito interessante. Diz que sexo masculino ou feminino são construções sociais. Você não nasce homem e não nasce mulher. Você nasce. Se você vai ser homem ou vai ser mulher, depois você define. Olha que coisa absurda. Mas eles dizem que a pessoa nasce gay. Olha que coisa estranha. Querido, isso na sua cabeça de adulto, tá. Mas o jovem que está lá no colégio, que está lá no Pedro II e em vários colégios que fazem trabalho e diz que o menino precisa vir de batom, que os meninos precisam vir de rosa, isso é um problema. E nós, enquanto pais, precisamos entender que a família é a célula máter da sociedade. Uma americana chamada Judith Butler, que é uma intelectual americana, homossexual e comunista, foi que criou isso. Você vê como a ideia de uma pessoa prolifera de uma forma tão clara e tão rápida. Mas por que isso? Por que o Evangelho tem dificuldade de romper e essas ideias têm facilidade de romper? É porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então é fácil andar assim. Então essa mulher prega isso. Mas a Bíblia, lá em Gênesis 1, 26 e 27, vamos pôr aqui,
Gênesis 1, 26 e 27, eu esperava que já estivesse ali, diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e por aí fora. Façamos o homem conforme a nossa imagem. No hebraico é selem. Selem, não é nem selem, nem selem, é selem. Significa expressão de rosto, conforme a nossa semelhança. Semelhança é demonte, é silhueta. Deus tem forma. Mas Deus é espírito. Os anjos também são e tem forma. Os demônios também são e tem forma. Quem não tem forma é o Espírito Santo, mas o Filho e o Pai têm forma. E a Bíblia diz isso, né? Que Deus criou o homem, a imagem dele é semelhança. E no versículo 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Ou eu acredito na ideologia de gênero, eu acredito na Bíblia. Eu não sei em que você acredita. Nem nada. A Bíblia diz que Deus criou o homem macho, e macho no hebraico é zakar. Zakar é um macho, tanto de homem quanto de animal. Também aparece como tradução varão, varão. No hebraico há 5 palavras para homem. A primeira é Adam, que vem daí a palavra Adão. Adam significa o vermelho, o terroso, o avermelhado. Ele era meio alemãozado. A outra é Ish. Quando Deus criou a mulher, o homem passou a ser chamado de varão, Ish, e a mulher de Isha. A outra que aparece é Geber. Geber é um varão valoroso. Quando a Bíblia diz: e o nome de Jesus será maravilhoso conselheiro, Deus forte, é El Gibor, vem dessa palavra aqui. A outra é Enosh, Enosh, que é traduzida muitas vezes como homem na sua fragilidade, que é o homem para que dele se lembre. Aí usa a palavra Enosh. E a outra é Zakar, que aparece como varão também. E fêmea, a Bíblia diz, Nikbar significa fêmea da forma sexual. Quando Deus criou Adão, a mulher passou a se chamar Isha, mulher. Agora, nós não precisamos ser muito inteligentes, e sobretudo nós que temos a luz do Senhor Jesus, e nós somos a luz do mundo. Luz do mundo, vou repetir, nós somos a luz do mundo, e quem disse isso foi Jesus. Há diferenças básicas, claras e inequívocas entre homem e mulher. Algumas, por exemplo, os homens são mais sensíveis, as mulheres são mais sensíveis, os homens são mais lógicos, não é? Eles são mais lógicos. A mulher vê uma coisa de um jeito, o homem vê de outro. O homem tem mais colágeno na pele, tem a pele mais dura. A mulher já tem a pele mais maciazinha. A voz do homem é diferente. Você ouve e diz: é uma mulher que está falando, ou é um homem, por uma questão estrutural das cordas vocais. As mulheres têm mamas desenvolvidas, os homens não têm. A mulher tem um quadril desenvolvido, o homem não tem. A mulher tem curvas, o homem não tem. Se você for para qualquer lugar de ginástica, a abertura da perna da mulher vai quase a 90 graus. Ela faz isso com uma facilidade enorme. O homem, se fizer isso, está ferrado. Ele sai dali dizendo: eu tive um filho, agora parto normal. Mas por que ela é assim? Porque a estrutura dela para parir é assim. Ela abre assim, dá raiva. E você tenta, você sai de lá troncho. Porque a estrutura da mulher é essa. Amém, querido? O homem sente uma dorzinha, a dor é potencializada. A mulher sente mais dor do que o homem e não expressa isso. Ela suporta mais. A mulher é mais bonita do que o homem, pelo menos na minha visão. A mulher então tem útero, o homem não tem. O homem tem espermatozoide, a mulher tem óvulo. A mulher tem trompa, o homem não tem.
A mulher tem ovário, o homem não tem. A altura da mulher é normalmente diferente do homem. O homem é mais alto do que a mulher. O homem tem mais músculo do que a mulher. O homem tem mais força, é mais forte do que a mulher. Você vê que numa corrida, seja de 100 metros, seja de longas distâncias, o que a mulher atinge é muito menos do que o homem, por uma questão estrutural. O homem tem o pomo de Adão, a mulher não tem o pomo de Eva, porque esse negócio aqui. O coração do homem é maior do que o da mulher, o pulmão do homem é maior do que o da mulher. O homem tem barba, a mulher não tem. O homem tem pelo, você vê que o homem tem pelo nas costas, tem pelo no peito, muito mais pelo do que a mulher. Agora, a mulher dificilmente é careca e o homem é careca. A mulher tem mais prisão de ventre que o homem. Há diferenças evidentes. E se você olhar o mundo animal também, o leão e a leoa, não é? Quando não é na forma, é na altura, não é? A aranha macho é pequenininha, a aranha fêmea é grandona, né? O pavão é lindo, a pavoa é horrível. O galo é bonito, a galinha é uma galinha. O pato é bonito, a pata é uma pata. Mas há diferenças, não há diferenças? É evidente que há. Às vezes a diferença é mínima, mas há diferença. O passarinho, se você soprar o ventre do macho, você sopra, ele é todo cheio de pena. Quando você sopra da fêmea, aqui é careca. Por quê? Porque ela tem que abrir para chocar. Então ela cerca com as penas o ovo. Você está entendendo? Há diferenças visíveis e não visíveis, mas há diferença. Aí a ideologia de gênero diz que você nasce uma mulher, mas resolve ser homem. Não, mas eu sou homem, eu me sinto o coração do homem. Agora você vê, eu tenho um cachorro em casa que a gente chega e ele pula, ele dá pulos altos. Eu acho que ele é um cabrito no corpo de um cachorro, então. Ele não se aceita cachorro, ele pula na gente, ele é um cabrito. Vê se pode isso, né? E você vai perceber o seguinte: qual é a intenção do diabo? Quem que você acha que o diabo quer atacar aqui na igreja em primeiro lugar? Eu ou você? Eu. Depois de mim, quem você acha que o diabo quer atacar aqui? Os pastores. Depois, quem está na liderança, ele quer sempre atacar aqueles que estão lá. Agora, então ele não quer me atacar? Vai nessa. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando comunhão e buscando a quem possa tragar. Mas ele precisa atacar embrionariamente falando. Então o que ele vai atacar? Ele vai atacar a família. Escute uma coisa que eu vou dizer. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa de fazer um trabalho para a criança, porque o coração da criança é de quem chega primeiro. Eu vou repetir, o coração da criança é de quem chega primeiro. Se você apresentar Jesus, ela aceita, o adulto não, mas ela aceita. Mas se você apresentar Ogum, ela aceita, algum outro, ela aceita. Mas se você apresentar qualquer outra coisa, ela aceita, porque o coração dela é uma massinha muito boa, muito boa. Então o que o diabo está fazendo? Atacando a família. Vamos ver se é verdade? Adão e Eva estão no paraíso, precisava ter problema com ele, mas o diabo não foi lá, o infeliz, não atacou Adão e Eva, não quebrou a gente não sofre hoje por causa de Adão. Quem diz, não existe pecado geracional, então por que você morre? Porque você só morre porque Adão pecou, porque senão nós estaremos todos no paraíso hoje, não é? A família foi atacada. Aí Caim e Abel, o diabo foi e atacou de novo. Caim matou Abel. Se você olhar para a família de Abraão, houve problema na família de Abraão. Se você olhar para a família de Moisés, houve problema na família de Moisés. Se você olhar na família de Jacó, houve problema na família de Jacó. Se você olhar para a família de Davi, houve problema na família de Davi. Sempre o diabo vai atacar embrionariamente falando. E a coisa de pecado que hoje a gente está observando de um ponto globalizado, vem de muito tempo, e de muito tempo Deus está de uma forma ou de outra atacando isso. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva, como nós falamos, os expulsou do jardim, embora fossem perdoados, e no tempo de Noé, eles eram pecadores. Qual o tipo de pecado que havia? Todo tipo de pecado que você possa imaginar.
da homossexualidade, vai por aí fora. Deus manda o dilúvio. Então recria uma nova coisa. Vem Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que eles foram tirados ali por causa desse tipo de pecado. A Bíblia é que diz isso. Judas, no capítulo 7, daqui um pouquinho nós vamos ler, nós podemos até ler, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que é Adamá e Zeboim, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, não a carne que era normal, o homem desejar a carne da mulher e a mulher desejar do homem, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Por que o homem deseja a mulher e por que a mulher deseja o homem? Porque um saiu do outro. É simples assim. Um saiu do outro. Então eu desejo aquilo porque eu saí dali. Levítico 18, 22, nós vamos colocar ali, Levítico 18, 22, diz assim: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é... Existe um texto mais claro do que esse? Será que existe alguma coisa mais clara? Escute bem: com varão não te deitarás. Eu já li a Septuaginta umas 2 vezes lá no grego, e a palavra que aparece lá é arsen, e o que está escrito ali é: com macho não te deitarás, como se fosse mulher. E a palavra mulher é ginaikos. Há 2 palavras no grego para mulher: ginaikos e gine, de ginecologia. Aqui aparece: você não vai se deitar com macho, como se você fosse mulher. Está escrito ali em Levítico 18, 22. E nós estamos percebendo que nós estamos chegando aos últimos dias. A Mônica me mostrou na célula esses dias um texto que uma menina escreveu, e ali ela fala dos últimos dias. Ela até passou para o Senhor, ela morreu, e ela vai até que me mandar. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Escute isso: trabalhosos no grego é kalepos, significa tempos severos, tempos selvagens, tempos dolorosos, tempos perigosos, tempos cruéis, tempos ferozes, tempos perigosos. Versículo 2 desse texto vai trazer algumas coisas a respeito de que são esses tempos trabalhosos. Querido, põe o versículo 2, por favor. Porque haverá homens, olha só, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Há uma moral descabida, de uma opacidade, opaco. Não existe moral, e você vai ver isso daqui um pouquinho em 1 Timóteo 4, que a Bíblia está batendo, Paulo está batendo nessas coisas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Você crê nisso? Amém? Vivendo os últimos dias. Então, como nós já vimos, Levítico 18, 22, ele diz que que não se deitará varão como se fosse mulher. Capítulo 18 ainda, de Levítico, versículo 24, olha o que é que a Bíblia diz. Capítulo 18 de Levítico, versículo 24. A Bíblia diz que os cananeus foram expulsos de lá por causa desse tipo de comportamento. Levíticos 18, versículo 24. A Bíblia diz que eles foram, por causa dessas atitudes, está complicado, né, meu filho? Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes, que eu lanço fora de diante da vossa face. Por causa disso aqui, eles foram expulsos, foram tirados de lá. Mais um texto de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Levítico, capítulo 20, versículo 13. É o que está escrito lá. É uma repetição de Levítico 18, 22. Parece que Deus está insistindo. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles, porque senão contamina a terra. Então eles morrem, o sangue vai para eles. A palavra lá é arsen, está falando de macho. Vamos ver um outro texto que a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. Ele vai falar lá de sodomita. Não haverá rameira, quer dizer, mulher da vida, né, dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não haverá sodomita entre a igreja, né, no meio do povo de Deus. A palavra sodomita, kades, é prostituto masculino, e lá no grego é arsen koité. Arsen é macho e koité é leito, maca. Arsen koité é o homem, é o homossexual que não tem aparência de homossexual, se deita com outro homem. A Bíblia é muito clara nisso. Então a Bíblia, à luz do entendimento deles, é homofóbica. Olha bem, nós vamos puxar aqui alguns textos de 1 Reis 14, 24, que é um texto também muito esclarecedor. 1 Reis 14, 24, depois nós vamos para 15, 12, diz assim: havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. O que são rapazes escandalosos? Isso que você vê, rapazes com trejeitos femininos que fazem esses escândalos. 15, 12 de 1 Reis também fala dos mesmos rapazes escandalosos, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Em 1 Reis também, 22, 47, e 1 Reis, e 2 Reis 23, 7. 1 Reis 22, 47 fala também de rapazes escandalosos. 2 Reis 23, 7 também. Esses textos todos está falando de rapazes escandalosos que foram tirados da terra. Difícil? Senão demora muito. E um dia eu vi falar, também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Olha, na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Querido, isso é terrível. Uma geneticista chamada Rebecca L. Kahn disse uma coisa interessante. Ela disse: toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em contradição. Não entrarão em contradição. Então o que a Bíblia diz é:
Se a Bíblia diz, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia, mas Jonas foi engolido por um lambari. Eu creio. Jonas engoliu a baleia, estava com muita fome, também creio. Eu creio. A Bíblia diz e acabou a história. Nós vamos ver um texto agora que é muito interessante, que é um texto de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler vários versículos para você estar bem fundamentado. Romanos 1, de 21 até 32. Diz assim: porquanto, não tendo conhecido a Deus, ou melhor, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração incessante se obscureceu. Olha, não é? Parece que foi escrito para esses dias? Não parece? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes de répteis. Está falando de ídolos, de idolatria. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Olha aqui, deixa esse versículo ali, né? No anterior, se entregou às concupiscências. Lá no grego, concupiscência é epitimia, é um desejo irrefreável, é aquela vontade de pecar. Ele teve esse desejo, ali no sentido mal, existe o sentido bom, você ter desejo de buscar a Deus, mas ali no sentido mal, né? Aí a Bíblia diz que por causa desse, Deus os entregou. Você está percebendo que chega uma hora que Deus diz assim: olha, vai, você quer pecar? Não é o que diz em Apocalipse? Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, então vai fundo. É o que você quer? Vai. Vamos lá, versículo seguinte: pelo que também Deus entregou às concupiscências. Versículo 25 agora. Nós vamos até o 32. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Olhe isso. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Mulher no grego é guiné ou ginaikos, ali é télia, é fêmea. Até as suas fêmeas, é que o tradutor amenizou a tradução, o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, ali é arsen, a tradução é essa. Semelhantemente os machos, deixando o uso natural da télia, da fêmea, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, macho com macho, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Querido, esse texto é muito forte. Quando a gente vai analisar isso no grego, a gente fica apavorado, porque Paulo não poupou, a pena de Paulo foi muito dura. O tradutor aqui amenizou. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Você está percebendo que é um momento que Deus diz: chega, vai, é isso que você quer? Faça. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, não precisa ir muito longe, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, olha, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É interessante quando a palavra fala de iniquidade, naquele texto ali, há 3 palavras para iniquidade no grego. Uma é adikia. Dik é certo, correto, honesto, tudo que é bom é dik. O a nega, por isso que é iniquidade. A outra é anomia. Nomos é lei. A anomia é a pessoa que é sem lei, que não obedece à lei, que não obedece regras. E a outra é asebes. Asebes é sacrílego, é o que aparece aqui. Sacrílego, ímpio, sacrílego, iniquidade. O negócio é muito sério, querido. A igreja do Senhor Jesus vai subir, mas o que vai subir é a igreja do Senhor Jesus, não é um amontoado, não, é a igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6,10 também esclarece muitas coisas que nós precisamos entender. 1 Coríntios 6,10 diz assim: não erreis. Queridos, olha o que está escrito ali. Isso está escrito na Bíblia, está escrito no Novo Testamento. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. É o que mais se vê no meio do povo de Deus, e a Bíblia está dizendo: maldizentes, fofoqueiros, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Ali tem 2 palavras que eu queria evidenciar. Devassos é pornê, daí pornografia. E quando ele fala de efeminados, ele fala de malacós, é o homem com trejeito feminino. Ele está falando deles efeminados, aqueles homens que têm trejeitos femininos. E quando ele fala de sodomitas, ele usa esse termo, arsen coité, macho no leito. É meio duro para a gente ministrar isso, e eu imagino que seja duro para você ouvir, mas é o que está na Bíblia, querido. É o que está na Bíblia. A gente precisa dizer a verdade, e a gente precisa também ouvir a verdade. É muito interessante. Um outro texto muito forte está em 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 8 a 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 8 a 10, que diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Tudo que vem de Deus é bom. Querido, quando a tua mãe diz assim: não brinque na chuva, ela está sendo má? Ela está sendo boa. Sai da internet, vai estudar. Você não vai sair hoje, porque está perigoso. Ela está sendo má? Seu pai está sendo mal? Está sendo bom. Cadê lá o 8? Sabendo que a lei é boa. Eu estou no 8 ainda, não li o 9 ainda. Se alguém dela usa legitimamente. E o versículo 9, que diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Eu queria falar ali de ímpios. Ímpios é asebes, é o mesmo termo que foi usado, é o sacrílego. E pecadores é hamartolós, é aquela pessoa que peca, quer pecar, gosta do pecado. Versículo 10: para os fornicadores, você sabe o que é fornicador. Para os sodomitas, ali, arsen coité, macho no leito. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Ideologia de gênero
não veio de outro lugar senão do inferno. E o mundo está se levantando. O Brasil, nós temos hoje, estamos caminhando para 70 milhões de evangélicos. E mais de 90% dessa nação é cristã. Ainda que sejam católicos, eles são cristãos, eles creem, eles têm as suas doutrinas. Discordamos de algumas coisas, mas eles são cristãos de uma forma geral. Em Judas 7, nós já acabamos de ler, a Bíblia diz que eles foram atrás de outra carne, heterossarcós, sarcós, daí vem a palavra sarcófago, que é carne, e fala lá de ímpios, que é asebes, pessoas sacrílegas. Querido, nós estamos nos últimos dias da igreja. Eu estou esperando Jesus para esse ano, não sei se você está, eu estou esperando, e quero dizer mais para você, eu estou doido para ele vir, eu não aguento mais isso aqui não. Você não pode confiar no que a imprensa diz. Se existe alguma coisa que é mais ou menos confiável, é a rede social, porque ali não tem como. Eu não sei porque crente, eu parei de ver a TV Globo, e não morri, estou vivo, sou eu mesmo. O espírito não tem carne nem osso como vejo que eu tenho. Porque uma emissora que luta contra a família, descaradamente, claramente, luta contra você, mete novelas que empurram goela abaixo a ideologia de gênero, que não pode, por exemplo, eles falam de naturalidade, das coisas naturais. As coisas são naturais, entendeu? É natural a pedofilia. Teve uma jornalista que disse: já veio com esse negócio de família. Aí, meu Deus, então eu parei de ver. Eu não consegui entender. Aí nós estávamos um dia lá na Mônica, estava lá a novela do Rick e o Lázaro, né? Eu falei: tem uma novela, não é? Novela lá, vamos ver o final. Era até o final lá, e vi lá um pedaço. Pelo menos tem uma novela assim. Não é que as outras emissoras sejam o ó do Borogodó, não, mas essa TV tem sujado a família brasileira. E o mais interessante, querido, perguntaram a Carla Pérez por que ela faz novela. Ela falou: porque os crentes veem, e aí fica complicado. Ela disse isso, está gravado. Glória Pérez, né? E o que eu falei? É essa daí. Então, queridos, em Isaías capítulo 5, versículo 20, olha, vamos ver o que diz lá Isaías, para a gente ver se a gente está hoje nos últimos dias ou não. Isaías capítulo 5, versículo 20, olha bem: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que é isso? Troca de valores. O certo é o errado, o errado é o certo. Se você disser que você é contra a ideologia de gênero, quase bate em você. Se você olhar torto por um homossexual, está me olhando por quê? Você está entendendo? Se houver uma briga na rua e ele disser: ele me bateu porque eu sou homossexual, você está frito. Troca de valores. O certo é o errado é o certo. A Bíblia está dizendo isso em Isaías, que é o livro mais neotestamentário do Velho Testamento. Olha o que diz Isaías 5, 23. 5, 23. Ai dos que justificam o ímpio. Sabe que palavra aparece ali? Asebes. Por presentes, e ao justo negam justiça. Parece alguma coisa de Brasília para você? Não tá? Não parece que foi escrito semana passada ou ano passado, esses dias, né? Por presentes e ao justo. Quanta injustiça nós estamos vendo, querido, nesse país. Quanta gente morrendo e gente roubando, e não fazem nada. É terrível, terrível.
Há muito tempo começaram a dizer assim: faça amor, não faça guerra. O faça amor, não faça guerra é bonito na sua forma, mas o que eles estavam dizendo não é fazer amor no sentido de amor, era faça sexo. E aí começar a dizer: pô, você é virgem, menina? Pô, cara, liberdade. Aí estão aí um bando, ou está aí um bando de crianças oprimindo o povo. É ou não é verdade? Para baixar a maioridade penal é uma complicação, porque eles fazem o que eles querem, depois de não toque em mim que eu sou de menor. A gente quer que eles morram? Evidentemente que não. Mas se não faz alguma coisa, a coisa degringola. Olha o que diz capítulo 3 de Isaías, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 de Isaías: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Está falando das feminazes, que hoje está outra coisa terrível. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, fazem promessas, mas não cumprem. Os que te guiam te enganam e destroem os caminhos da tua vereda, das tuas veredas. Nós estamos, queridos, vivendo os últimos dias. Eu quero muito que Jesus retorne, eu quero muito que Ele volte, eu quero muito que Ele venha buscar a igreja. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos nos unir como igreja. E deixa eu dizer alguma coisa aqui muito séria: nunca fale mal de outra igreja, nunca fale mal de outro ministério, nunca fale mal de outro pastor. Se você souber de alguma coisa, no mínimo se cale, ore, mas não fale mal, porque é isso que o diabo quer. Ele quer fragilizar. Então, a igreja tal, aí mete o pau, como se nós não tivéssemos defeito. À luz ou a juízo de outras pessoas, nós temos defeitos, nós somos defeituosos, e a nosso juízo os outros também têm defeitos. E aí Jesus chama Davi, cheio de defeito, mas foi o maior rei de Israel. Chama Salomão, cheio de defeitos, no entanto foi um tremendo rei. A lei dizia que o rei não podia multiplicar mulheres. A lei diz isso: o rei, quando for colocado como rei, não pode multiplicar mulheres. Salomão teve só 700 mulheres, só 700 sogras, 300 concubinas. O rei não podia ter muitas mulheres. A lei, na interpretação da lei, sabe o que diz lá na interpretação da lei? Que o máximo de mulher que o rei podia ter era 17. Está lá escrito nos comentários de Maimônides, André Churac: 18 não pode, só 17. Mas Salomão teve 1000. Aí você pega Abraão, e Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te enviar. E Deus o mandou para ele no lugar que tinha fome. Para pensar nisso. Deus pega Abraão, manda para um lugar que estava passando necessidade, fome. A gente não entende os projetos de Deus, querido. A gente não consegue entender. Será que Deus errou mandando Abraão para lá, para um lugar que tinha fome? Será que Deus não queria fazer com que Abraão fosse objeto da bênção naquele lugar? Você sabe que, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, sabe o que Abraão fez? Foi para o Egito. Você vai ouvir hoje coisa terrível, ele foi para o Egito. Quando Deus falou com Sara e com Abraão, eu sempre tive a ideia de que tanto Sara quanto Abraão rejuvenesceram, ficaram jovens. Eu sempre achei isso lendo a Bíblia. Um dia ouvindo um rabino falar, ele disse isso, que Sara virou uma moça, uma menina, e Abraão, eles foram rejuvenescidos. Quando Sara entra no Egito,
ela causou um frenesi. Começa a dizer, que mulher linda, 65 anos. Frenesi. Diz a Bíblia assim, gabaram-na diante de Faraó. E sabe o que a Bíblia diz? Que Faraó tomou por mulher. Colocou Sara no harém de Faraó. Sabe o que dizem os historiadores? Que Abraão ficou no Egito por 10, 12 anos. O que você acha que aconteceu com Sara lá? No harém. Linda daquele jeito, não houve nada? Quando Abraão sai, sabe o que Deus diz para ele? Você saiu do Egito, agora o teu povo vai passar 400 anos aí. Consequência de ele ter ido para lá. Por sorte, ela não engravidou. Eu estou dizendo o que dizem os mestres. Desobediência. Mas é o pai da fé. E agora? E agora? Sabe por que ele chama pessoas defeituosas como nós? Eu tenho 1000 defeitos. Sou inquieto. Sou terrível. Só tem uma pessoa que me atura. O Espírito Santo e aquela cidadã ali. E você também é chato. Você também tem um negócio, não temos? Cada um de nós é chato. Tem dia que nem você se aceita. Tem dia que dá vontade de você fugir de você mesmo. E eu também. De tanta chatice. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar que Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Agora, quando se diz que o homem não nasce homem nem nasce mulher, e é uma construção social, o mal que isso está causando na mente dos seus filhos é uma coisa terrível. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 6, diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, falarás delas a teus filhos, andando pelo caminho, deitando-te e assentando, as inculcarás nele. Então, não tenha medo de inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho, pode estar lá na boca do inferno, ele vai se lembrar. Porque eu me lembrava, dentro da boate eu olhava aquelas luzezinhas, dentro do samba, e aquilo vinha e começava a falar o meu coração, olha, você não é daqui, você não é desse reino. E eu pensava em tudo que minha mãe dizia, tudo que meu pai dizia, eu pensava em tudo aquilo, sobretudo, eu não me lembrava muito das coisas que o pastor dizia, mas do que a minha mãe e que meu pai dizia, eu me lembrava. Eu me lembrava, minha mãe dizia isso, meu pai dizia isso. Eu estava em todos os lugares e eu me divertia, mas aquilo vinha na mente, dizia, você não é desse reino, você não é daqui. E quando eu saía daquela festa que eu dormia, eu me arrependia daquilo tudo, dizendo, mas eu não podia ter feito isso, eu não podia ter bebido o que eu bebi, não podia ter me drogado, não podia ter feito nada. Mas no dia seguinte eu fazia tudo, porque eu andava em trevas. E sempre quando eu oro, eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado porque eu não morri naquela época. Se eu tivesse morrido, eu estaria hoje amargando o inferno. Então fale, mas sobretudo, testemunhe com a vida, porque nós somos o único evangelho que os seus filhos, que os filhos leem. Se você mandar seu filho orar, mas ele não te vir orando, se você mandar o teu filho ler e ele não te vir lendo, não adianta nada, vai passar batido. Escute bem, o nosso DNA define as características dos seres vivos. O nosso DNA define as nossas características. A pergunta que eu faço é a seguinte: Deus errou? Deus colocou uma alma feminina no corpo masculino? Deus estava lá conversando com o filho, de repente, Deus errou? Não pode ter errado. Tudo que Deus faz é perfeito, querido. Perfeito. Ele fez você perfeito. Aos olhos do Pai você é perfeito. Ele olha assim de Mário, você é perfeito, meu filho. Sônia, com essa roupa assim de zebra, você é perfeita. Por isso que colocou o Adriano do seu lado, que é outro perfeito. Alzira, você é perfeita.
Ela diz que é. E é. Eu sou perfeito. Aos olhos de Deus nós somos perfeitos. Como é que ele pode ter errado, querido? Tudo isso que nós lemos, depois você ouve isso, ou ouça isso quando você chegar na sua casa, e para e diga, realmente, há um conflito no mundo. Querido, nós temos trilhões de células. Escute isso. Trilhões de células no nosso corpo. Partiu de uma, que passou em 2, passou em 4, passou em 8, passou em 16, 32, 64, 121, foi multiplicando. Nós somos hoje trilhões de células. Você está olhando para trilhões de células, eu estou olhando para trilhões de células em cada um. Escute isso. Dentro de cada célula, sabe quantas informações existem? 6 bilhões de informações. Como é que pode um Deus tão maravilhoso ter errado? Ponto 1, ele não errou. Agora, a segunda questão é a seguinte: como ele consegue suportar tantas coisas? Como ele suporta tanta altivez desse povo que se levanta com poderes políticos para afrontar o Deus vivo? Queridos, nós somos a polícia de Deus. Deus não conta com outra pessoa ou com outra instituição, senão com a igreja. Ele conta comigo e com você. Nós temos uma função nessa terra, porque se Deus quiser, primeiro ele destrói tudo isso. Ele olha para a terra e a terra é destruída. Ele manda um raio e faz essa terra em 50 pedaços, ou 50 mil, ou em 500 mil, ou pó. O poder dele é coisa absurda, ninguém pode imaginar o poder de Deus, ilimitado. Ele pode fazer isso. Ele também pode mandar anjos para pregar, não pode? Ele tem bilhões, trilhões, sabe quantos? Ele manda os anjos descerem aqui e curar todo mundo e dizer, olha, o céu existe. Ele faz isso, ele entra no Maracanã, sai todo mundo crente. Ele entra nos campos de futebol domingo e todo mundo sai aqui, mas ele não faz isso, porque ele conta comigo e com você. Nós somos os protetores. A Bíblia diz que nós somos os defensores do Evangelho. Paulo disse isso. Deus nos constituiu como o defensor do Evangelho. E nós precisamos defender o Evangelho, defender a família. Queridos, não se contaminem com o que a televisão está pregando, de maldades. Agora mesmo, a própria TV Globo, segundo notícias, está perdendo anunciantes. Sabão Omo veio defender ideologia de gênero. Tem muita gente que não está comprando mais. Pelo menos é o mínimo que a gente pode fazer. Ninguém está entrando em guerra, mas estamos pelo menos dizendo, é a mesma coisa. Se você sabe que determinado produto é feito por um satanista, você vai comprar, você vai alimentar aquilo? Você vai fazer alimento? Não, foi feito por um satanista. E tem coisas que nós sabemos e nós evitamos. Enquanto a gente não podia, a gente era obrigado a engolir aquilo. Mas na medida que eu sei que aquilo vai alimentar uma doutrina satânica, nós não podemos. E Deus, o Deus dos céus, há de ser conosco. A gente não precisa temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te honre sempre, em nome de Jesus. Amém?